Tudo bem, maravilhosos? Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso Estratagema. Eu tenho certeza que a aula de hoje vai te ajudar demais com dicas práticas para você reduzir ao máximo o tempo da sua redação. Esse drama atinge a maioria dos concurseiros porque é difícil mesmo conciliar o tempo da prova objetiva com o tempo da prova discursiva, mas eu vim para salvar a sua vida. E eu vou começar a aula de hoje contando uma história para vocês, de uma aluna do curso que passou pelo mesmo drama e venceu na vida. Eu tenho certeza que isso vai acontecer com vocês também. Essa aluna me procurou às vésperas da prova, sim, faltando uma semana, 2 semanas para a prova, na base de um desespero, porque o tempo de redação dela era muito grande. Ela fazia uma redação em torno de 1h40, 1h45. Aqui no Estratagema eu considero 1h20 um tempo excelente e o máximo que você pode gastar para fazer a sua redação, já que a prova objetiva tem o seu valor também. Então ela me procurou já com a corda no pescoço, o que não havia necessidade de ser feito dessa forma, né? Ela teve que reduzir o tempo de redação na raça, na brutalidade. Porque aqui no Estratagema vocês têm acesso aos professores, ela poderia ter me procurado antes, é livre acesso mesmo, tem monitoria, podem falar comigo, então seria muito mais fácil tratar dessa redução de tempo, faltando um determinado período para a prova, do que faltando 1 ou 2 semanas para a prova, e a gente conseguiu reduzir sim. Ela foi aprovada no concurso dela, sim, é um concurso das Forças Armadas, inclusive. Deu certo? Deu, mas deu trabalho e deu dor de cabeça. Hoje eu vou te ajudar e eu vou te dar dicas práticas para reduzir cerca de 2 vezes mais o período do tempo que você gasta na prova de redação. Vem comigo, você vai se comprometer a deixar o seu like, deixar aqui o seu concurso, um recadinho carinhoso, porque isso aquece demais o coração da professora. Boa aula, vamos lá! A primeira dica é fazer o seu brainstorm, a sua tempestade de ideias, junto com a leitura dos textos motivadores. Conforme você for fazendo a leitura, vá puxando setinhas, faça grifos no seu texto, faça dessa leitura uma leitura crítica, uma leitura reflexiva. Obviamente, se você está muito no início desse processo de escrever redação, de dissertar, você deve se cobrar muito menos do que aquele que já tem uma certa caminhada, entende? Então, é natural que no início você leve mais tempo, sabe? Para estruturar o seu texto, você está em processo de aprendizagem. Mas você já pode estabelecer determinados objetivos, como este aqui, para maximizar o teu tempo de produção de texto. Então, em vez de fazer uma leitura corrida, sem essa avaliação crítica, faça uma leitura crítica, fazendo grifos, puxando setinhas. Sabe aquela tempestade de ideias que você costuma fazer depois de fazer a leitura do texto motivador? Você vai fazer no mesmo momento da leitura. Se for um texto curtinho, eu até recomendo que você faça uma leitura corrida, breve, e depois faça rapidamente esse brainstorm, que vai ser muito mais rico se ele for motivado pelos textos de apoio. E quando eu falo de fazer o brainstorm junto com a leitura desses textos, eu estou dizendo para que todos os insights que você tenha e venha à mente sejam anotados no seu papel, aí no seu rascunho, para que você não perca absolutamente nada. Não se trata de grifar partes do texto para utilizar no seu texto, porque você pode ser apenado pela sua banca na autoria, já que você está utilizando partes do texto motivador como partes do texto da sua prova. Não é sobre isso, é sobre fazer a leitura crítica, devagar, reflexiva, e anotar e fazer grifos sobre os insights que você tem a respeito daquele texto motivador. Tudo que vem à sua mente, que de alguma forma dialoga com a sua leitura, você puxa setinhas, anota e faz os seus grifos. Você vai gastar menos tempo. Essa dica, ela parece óbvia, mas para quem está bem perdido em relação ao tempo de redação, o óbvio tem que ser dito também. Então, você pode otimizar o seu tempo de prova realizando as duas coisas ao mesmo tempo. Leitura de texto, brainstorming.
A segunda dica para você que precisa reduzir consideravelmente o seu tempo de redação é gastar mais tempo fazendo o seu projeto de texto. E não, eu não estou falando que o seu projeto de texto é o brainstorm. O brainstorm é todos os insights, se trata de todos os insights que vem à sua mente e você anota. O projeto de texto é algo muito mais, em termos de fio condutor, e é muito mais assertivo na sua abordagem de tema. Depois que você faz o brainstorm, você estrutura o seu texto. A maioria não faz isso. Então, vocês vão para o texto sem saber qual vai ser o repertório sociocultural, qual vai ser o tipo de tópico frasal, se ele vai ser asseverativo, se você vai fazer um tópico frasal com repertório sociocultural, se você vai fazer uma abordagem de causa e consequência. Então, é importante e imprescindível que você gaste um pouquinho de tempo nesse projeto de texto. O que eu vou abordar no parágrafo de desenvolvimento? Meu tópico frasal vai ser a respeito disso. A partir daqui, eu vou estabelecer uma comparação. Depois eu vou inserir o repertório sociocultural, vou inserir a gênese do problema, uma causa, uma consequência, uma exemplificação. Então, gaste tempo nesse projeto de texto para que lá na frente, na hora de dissertar o desenvolvimento, você não se sinta perdido e não gaste tempo, porque os parágrafos de desenvolvimento costumam sim tomar bastante tempo dos candidatos, principalmente aqueles que não são organizados em termos de estrutura de texto. Você apenas tem o trabalho de transformar aquelas anotações breves em frases. Se você decidiu utilizar um contra-argumento, fez uma anotação breve a respeito dele, lá no projeto, lá no texto, na folha de rascunho, aí sim você transforma isso numa frase. E a seguir, quando você teoricamente ficaria pensando em que tipo de período você poderia introduzir após esse contra-argumento, você volta os olhos ao seu projeto de texto e diz: sim, agora é o momento de encerrar o meu parágrafo de desenvolvimento. Está tudo estruturado com anotações breves e você só precisa transformar isso em frases, em períodos. Então você tem como mágica o seu parágrafo de desenvolvimento dissertado em menos de 10 minutos. A dica de número 3 é: não se preocupe com o seu rascunho. Veja bem, não se preocupar tanto com o rascunho é diferente de não elaborar um rascunho. Obviamente, se você está muito preparado para a sua prova de redação, pular a etapa do rascunho é uma possibilidade. Acho uma possibilidade arriscadíssima. Não recomendo, tem gente que se aventura. Se você está fazendo um texto direto na folha oficial e comete algum erro, já era, né? Principalmente para as bancas que apenam um candidato por rasura. Então, é perigoso demais. Então, professora, eu preciso fazer o rascunho? Sim, essa é a minha recomendação. Faça o rascunho, mas é rascunho. Vocês costumam ser muito zelosos com o rascunho de vocês, é um primor aquele rascunho. O professor que recebe o rascunho de vocês para tirar dúvidas em relação a algum parágrafo, algum argumento, olha e fala assim: nossa, mas isso aqui mais parece um texto definitivo do que um rascunho. Então, todo aquele trabalho que você faz em termos de rascunho, que às vezes uma frase que você olhou, um período que você olhou e falou assim: poxa, isso aqui não tá legal, poderia ter feito de uma forma diferente. Risca, escreve brevemente em cima, né? Ou escreva reformular esse trecho, alguma coisa nesse sentido que torne o teu rascunho mais prático. E ele não deve necessariamente espelhar, a rigor, a folha oficial da sua redação. O rascunho é o momento de você passar, em geral, as ideias do texto para a folha de redação. Obviamente, construindo um texto continua como um texto dissertativo argumentativo, não é para você fazer um rascunho em forma de tópicos, não. Isso aí é estruturação de projeto de texto. Você faz o teu texto corrido, mas não é o momento de ser caprichoso. E muitas vezes vocês se preocupam demais com o rascunho. O rascunho tem que ficar uma perfeição em relação àquilo que você vai levar para a folha de redação oficial. Gaste menos tempo no rascunho, porque você vai ver, primeiro, como isso é libertador. Você vai entender que o rascunho é, de fato, só uma espécie de extensão de projeto de texto. E, em segundo lugar, você vai observar o quanto o rascunho toma o seu tempo, com detalhes que você pode aperfeiçoar diretamente na folha de redação quando estiver transferindo um texto do rascunho para a folha oficial. Se você está curtindo o conteúdo de hoje,
curta, compartilhe com um coleguinha que está nessa luta aí junto com você. Deixe seu comentário, eu adoro receber comentários de vocês. Siga o Estratagema aqui no canal do YouTube. Siga o Estratagema no Instagram, que tem conteúdos diferentes e muitas vezes complementares ao conteúdo que eu compartilho aqui. Vem comigo para a dica de número 4, e essa daqui costuma pegar a galera de surpresa demais, demais. Nada como um professor experiente que pode te orientar e te dar estratégias para diminuir o tempo de redação consideravelmente. Dica de número 4. Identifique o momento mais problemático da sua redação. É isso mesmo. Você nunca parou para pensar a respeito disso? Todo mundo tem um ponto fraco na redação. O momento mais caótico para você é o início da redação? É iniciar o texto? Ou preencher as linhas de desenvolvimento? Obviamente que uma aula aqui de forma assim generalizada, né, sala aberta, falando para todo mundo, dificilmente eu vou conseguir te dar uma dica assertiva para o seu problema, porque tem gente com problemas no pré-texto, né? Às vezes esse aluno não tem conhecimento suficiente da estrutura, das possibilidades, né, do texto dissertativo argumentativo, do que pode ser inserido nesse tipo de texto. Então você às vezes tem um problema pré-texto. Você tem um problema para começar a redação, sabe? Mas tem gente que tem no parágrafo de desenvolvimento um grande problema. Como vou preencher as linhas do texto? O que eu digo para o meu aluno é que qualquer tipo de dificuldade, agora falando para todo mundo, né? Sem esse olhar particular que a gente aqui consegue dar para os nossos alunos. Mas o que eu costumo dizer para eles é o seguinte: se existe um parágrafo que é problemático, a gente precisa identificar o porquê ele é problemático e implementar algum tipo de estratégia. Você pode fazer essa autoanálise, né? Implementar algum tipo de estratégia para tornar aquele parágrafo menos problemático. Ainda que seja estudar mais o conteúdo a respeito daquele parágrafo. A introdução, que é um problema para você, você gasta muito tempo para iniciar o texto, então procure se especializar nisso, para você não queimar a linha de largada e gastar 10 minutos da sua redação para fazer as primeiras linhas do seu texto, o que é muito tempo. Se o problema é no parágrafo de desenvolvimento, provavelmente você ainda confunde o texto argumentativo com o texto expositivo. O texto expositivo ele exige do candidato conhecimento de mundo, mas aqui no Estratagema, pelo menos, a gente prepara candidatos que vão fazer texto dissertativo argumentativo. Em termos de argumentação, de estrutura de texto dissertativo argumentativo, talvez esteja faltando informação aí para você preencher essas linhas do desenvolvimento, porque a estrutura é a mesma. Você utiliza a argumentação, você utiliza estratégias, você utiliza tópico frasal, encerramento de parágrafo. Então, se você tem dificuldade de preencher o desenvolvimento, ou é falta de prática, às vezes tem conhecimento, mas não tem prática, você precisa praticar semanalmente, ou ainda falta conhecimento nesse sentido. Mas, para reduzir o tempo da sua redação, identifique o parágrafo mais problemático. Se você identifica a causa da perda de tempo, já é um grande passo em relação à resolução do problema. Eu identifico a causa e trato o problema, o maior problema, em sua raiz. A propósito, eu vou deixar no card que aparece no final do vídeo e aqui na descrição também uma aula sobre como vencer o bloqueio na redação. Se você tem problemas para iniciar o texto ou até mesmo para iniciar esse processo de aprendizagem de redação, tem muita gente que evita concursos com redação, né? Não é sobre isso, é sobre aprendizagem, viu? Eu te desafio a assistir a essa aula se você tem esse tipo de bloqueio ou qualquer outro que te faça travar e às vezes você não sabe como solucionar. Eu tenho certeza que essa aula vai ser muito produtiva na sua vida e vai contribuir demais para você otimizar os seus estudos. A próxima dica é para quem tem juízo. Se você está se preparando para a sua prova de redação com no mínimo 3 meses de antecedência, sim, você tem juízo. E o que você vai fazer para reduzir o tempo de produção de texto? Reduzir o tempo de produção gradativamente, não na raça, né? Como a aluna que eu contei aqui logo no início da aula de hoje, que precisou reduzir drasticamente o tempo de redação em menos de 2 semanas para a prova dela. Você pode diminuir 5 minutos a cada semana. Esse é o ideal. Se na primeira semana você demorou 1h50, propósito aqui, primeira semana,
da primeira à sexta semana, pelo menos o meu método aqui no Estratagema, eu digo para o meu aluno, permita-se aprender sem o cronômetro. Então, assim, a partir da sexta redação, sexta semana aí entregando o texto, aí sim, alcançou uma nota legal, aprendeu a dissertar, tá com esse conteúdo consolidado, tá começando a ficar mais fácil o processo, aí sim você começa a trabalhar com o cronômetro. Se você tiver um pouquinho mais de tempo, lá pela 10ª redação você começa a cronometrar. Mas assim que você começar a cronometrar, se você perceber que o tempo de redação ainda é bem desafiador para você, diminua 5 minutos a cada semana. 1h50 na semana seguinte, 1h45, na outra semana, 1h30. E você vai observar como esse processo não precisa ser traumático, mas que você semanalmente vai se habituar a estar condicionado a esse relógio, a esse tempo cada vez mais apertadinho. Mas por ser um tempo curto, não vai afetar a produção, a qualidade da tua produção de texto. Segue aqui na descrição uma aula completíssima para você que tem problemas para preencher as linhas de desenvolvimento. Se isso for um problema para você, talvez você ainda esteja confundindo uma dissertação expositiva com a dissertação argumentativa, que é o nicho do trabalho do Estratagema, que é o que a sua banca cobra. Não confunda para que não tenha dificuldade de preencher as linhas do texto. Segue aqui na descrição também o blog do Estratagema com propostas de redação completas, semanais, atuais. Para você que fica procurando o tema de redação para dissertar, o Estratagema te dá isso tudo 0800, de graça e com muita qualidade. Vou deixar o link aqui na descrição. E por fim, descrição também da turma Masterclass, Alta Performance na Redação, para você que precisa aprender a dissertar. Tem muita gente que chega no Estratagema ainda com dificuldades para dissertar, porque ainda não aprendeu ou não teve esse conteúdo consolidado. O nosso método funciona mesmo, vocês acompanham as notas máximas dos nossos alunos. Siga o Estratagema aqui no YouTube e lá no Instagram também. Até a próxima, um beijo e tchau!